pastor Amarildo tem estado conosco seguidamente aqui em Pelotas. Aqueles que não conhecem, o pastor Amarildo aqui de Rio Grande, tem sido uma bênção no nosso meio aqui. Nós queremos passar para o senhor agora nesse momento, compartilhar com a palavra que Deus colocou no seu coração. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor. Amém. Aleluia. Quando nós dizemos a paz do Senhor, às vezes nós achamos que estamos cumprimentando Ele. Quando a gente diz paz do Senhor, todo mundo diz amém. Se fosse um cumprimento, o Osmar tinha que dizer de volta a paz do Senhor. Mas quando nós falamos da paz do Senhor, nós estamos ministrando algo na vida de alguém. Amém? O cumprimento é oi, é olá, como vai? Um dia uma irmã chegou lá na igreja, oi. Oh, para aí. Nada disso, irmão. É paz. Ministrando paz. Jesus disse, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Aleluia. E por isso nós estamos felizes. Porque o Deus que nós servimos é bom. Como é bom servir esse Deus. Como é bom a gente ter a alegria de, por 12 dias no início do ano, e pelos outros 365 dias também dizer que Ele é bom, glorificar Ele e viver a paz dEle, viver a alegria de servir Ele. Nós estávamos em Porto Alegre uns dias e alguém começou a dizer, puxa, nós estávamos ontem no almoço, e alguém disse, mas como é difícil a vida. Eu digo, como assim difícil, cara? Poxa, a gente está tão bem, a gente respira um ar tão gostoso, e o melhor de tudo, um dia a gente vai morar no céu. Gente, só isso já era suficiente para nós levantar com a boca lá nas orelhas e deitar glorificando a Deus. Mas o Paulo um dia saber que nós vamos estar diante dele. Paulo disse, seremos como ele é, veremos como ele é, porque seremos como ele é. Meu Deus, esse dia esse, nos alegremos por esse dia, irmãos. Quero agradecer a oportunidade, pastor Paulo, pastor Iedo, pastor Osmar. Nós amamos esse ministério, amamos essa casa, é a nossa casa também. Na segunda-feira passada, o pastor Paulo, o pastor Amarildo nos visita, eu gritei lá, não sou mais visita, não sou mesmo, sinto-me em casa, me sinto amado nesse lugar, e até o meu filho se sente à vontade nesse lugar. Você vê um correndo, eu disse para minha esposa, se ele passar na frente do altar, eu vou pegar, que é o pai desse cara. Aleluia. Então, temos sido muito abençoados pela amizade do pastor Paulo e do pastor Ieda, e têm sido pastores na nossa vida, têm nos ajudado, nos abençoado, nos atendido sempre que precisamos, e tem sido muito bom para minha casa, para minha família, termos amigos nessa igreja aqui, e isso tem nos trazido um tempo de refrigério em nossas vidas. Muitas vezes podemos sentar para tomar um chimarrão, para conversar, para estarmos juntos. É uma alegria estar aqui, obrigado pela confiança. E todas as vezes que temos chamado lá em Rio Grande, eles têm ido e tem sido bênção. Dias atrás a pastoria trouxe uma palavra lá e abençoou muitas vidas. Criou uns problemas lá, mas glória a Deus, mexeu em umas coisas, aleluia, que eu não tinha conseguido mexer. E a pastoria foi lá e Deus usou ela e mexeu uns vesperos lá, saltou umas coisas, e isso nos alegra mais. Quando a gente tem amigos que a gente pode colocar em cima do altar e saber que Deus vai fazer alguma coisa. Amém? Obrigado, pastor Ieda. Obrigado, pastor Paulo. Eu essa noite quero falar a respeito das coordenadas que a palavra de Deus nos traz. Nós militares, temos alguns militares, você não é militar também, né? Luciano, Paulo, eu. Tem mais aí? Ó. Amém, glória a Deus, seja bem-vindo para o time. Aleluia. Gente, nós militares, nós aprendemos a nos localizar por coordenadas, a nos mover por coordenadas. Nós nos movemos por coordenadas. Eu costumo dizer que até na nossa casa nós temos coordenadas.
Porque se nós quisermos ir ao banheiro e não usar a porta, vamos quebrar a cara. Se nós quisermos de uma peça para outra, sem usar a porta, nós vamos nos dar mal. Então ali há coordenadas dentro da nossa casa que nos mostram que o caminho que nós devemos seguir é o caminho em direção à porta. E espiritualmente falando, amados, as coordenadas que nós temos é a palavra. Aquilo que nós devemos nos mover e devemos caminhar é a palavra. Timóteo diz que toda a palavra, toda a escritura, ela é divinamente inspirada para ensinar, para repreender, para corrigir. E Timóteo também diz que isso faz com que o homem de Deus ele se torne perfeito e que seja perfeitamente preparado para a boa obra. E é por isso que nos nossos dias nós vemos tantas distorções, porque as pessoas, em alguns casos, eles não querem olhar para a palavra como coordenada para a sua vida. Elas querem trazer a coordenação para si e querem que Deus obedeça a sua vontade. Então a palavra, amados, é aquilo que precisa nos dar essa coordenada, precisa nos fazer chegar onde Deus projetou que nós chegamos. Agora, um dos grandes segredos é nós entendermos a palavra, que nós estamos, alguns estão aqui há 12 dias, e aqui nós não estamos pregando 12 palavras para 12 meses, porque senão, hoje é o 8º dia, eu estaria pregando algo para você para agosto, e você em agosto talvez eu tivesse esquecido tudo que eu tivesse dito. Mas cada palavra e cada dia que é pregado, se eu entender, isso não vai funcionar apenas para 12 meses da minha vida. Aquilo que eu entendo vai fazer funcionar coisas no meu ministério, na minha casa, na minha vida, não por 12 meses, não por prazo de validade, mas até que ele venha. Mas é aquilo que eu entendo da palavra. É aquilo que às vezes eu não gosto de ouvir. Uma vez eu vi um café de pastores aqui em Pelotas, eu não sei se da outra vez eu contei isso, mas eu conto isso seguido. E foi lá perto da tua casa, o pastor Pedro Raimundo. E teve um guri lá que pregou uns negócios que eu fiquei bravo com ele. Eu não dei parceiro para ele no final. Eu não conseguia, eu estava tão bravo com aquele cara, gente. Ele falou umas coisas que doeu no meu carro. Não fiquei com ódio dele, mas eu não gostei. Aquela palavra me corrigiu. Olha o que passou. Eu amo ele. Mas como fez bem ter ouvido aquela palavra. Então não é aquilo que eu gosto de ouvir, aquilo que eu quero ouvir, aquilo que eu acho que preciso ouvir, mas é aquilo que eu entendo daquilo que o Senhor está falando. E se você for para a Bíblia, você vai ver que Deus sempre tem uma palavra específica para cada tempo. Deus sempre tem homens específicos para cada tempo. Deus tem situações e condições específicas para cada tempo. E aí eu imagino Abraão e Moisés trocarem de lugar. Eu acho que não ia dar certo. Deus levanta Abraão num tempo em que o que Abraão entendeu da parte de Deus funcionou. No tempo de Moisés é o que Moisés entende que vai funcionar para libertar o povo. Talvez Abraão não conseguisse. Eu fico imaginando Davi e Paulo trocando de lugar. Eu imagino Paulo tentando governar Israel. Está entendendo? É aquilo que Deus tem para esse tempo. E aquilo que eu estou entendendo. Eu preciso entender o que Deus tem. Eu preciso compreender o que Deus quer falar. Eu preciso entender o que Deus está falando. Eu preciso absorver no meu espírito aquilo que Deus está falando nesse tempo. Amém? Para que essa palavra, para que essa mensagem, aquilo que eu tenho ouvido e entendido, possa me aperfeiçoar e que possa me preparar para aquilo que Deus quer fazer, que é a boa obra para essa geração. Quero falar uma coisa que eu falei dia 31 de dezembro, o último dia que preguei lá em Rio Grande, por minha conta e risco. Por minha conta e risco que eu vou falar.
Não sei se Deus projetou ou pensou em a degradação do mundo ter chegado no ponto que chegou. Não sei se Deus não queria que Jesus tivesse voltado antes de tantas coisas. E aí talvez você diga, pastor, então Deus não sabia. Claro que sabia. Mas não sei se Deus queria, pastor Paulo. Nós temos visto coisas, você escuta a notícia, você sabe, né? Ali de Morungaba, ali, distrito de Morungaba, ali em Gravataí. Tudo é triste. Aí pega um delegado crente, um doido lá, dá uma revelação do cara, onde é que está os ossos. O homem não entende, porque essa geração, esse tempo, amados, eles estão tão afastados de Deus, tão longe da palavra, do entendimento da palavra. Eu não creio que Deus quisesse que a coisa chegasse a esse tempo. É por isso que a palavra desse tempo, ela precisa ser entendida. Gerações passadas talvez não entendessem o que Deus está fazendo e falando nesse tempo. Agora você vai entender, porque Deus colocou você especificamente para essa geração. Deus colocou você especificamente para Pelotas. Deus tem um plano, tem um projeto para esse ministério. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano. E eu creio que nesses 12 dias será um tempo de nós entendermos qual é o plano, qual é o projeto, a expectativa de Deus para esse tempo. Amém? Agora entenda uma coisa, amado. Tudo que nós não temos é tempo. Pastor, mas estamos vivendo em tempo de paz, tranquilidade. Se você olhar os sinais, se você olhar as evidências, se você olhar o que tem acontecido, o que nós temos ouvido de acontecer, meus amados, tudo que nós não temos é tempo. É tempo de nós entendermos que nós não temos mais tempo. E da igreja entender o que Deus quer fazer, e a igreja apressar o que Deus quer fazer. Da igreja tomar a atitude de apressar o que Deus quer fazer nesse tempo. Para que Ele faça. Porque é através da igreja que Deus vai fazer. É através da igreja que Deus vai salvar vidas. É através da igreja que Deus vai libertar cativos. É através da igreja, amados, que Deus vai curar enfermos. Jesus disse: aqueles que crerem no meu nome farão as obras que eu faço. O que Jesus veio fazer, gente? Salvar o que estava perdido. Então é tempo da igreja pastoreada salvar o que está perdido. Porque é muito fácil olhar para essa geração e dizer: não, essa geração não tem mais jeito. Se ela não tem mais jeito, então é tempo de eu tomar jeito e salvar ela. Quando eu vou no hospital e vejo uma pessoa moribunda, uma pessoa em estado terminal, eu olho e digo: essa pessoa não tem mais jeito, eu tenho que tomar jeito e dizer: eu vou orar. Pastor, e se Deus não fizer, é problema de Deus, não é seu. Porque a pessoa sendo curada, a glória vai ser para Ele, não vai ser sua. Então ouse orar, ouse pôr as suas mãos, gente. Sabe, quando Pedro e João, eles chegam em um lugar, eles veem um homem há muitos anos aleijado. Meu Deus, não tinha jeito, as pernas estavam atrofiadas, não tinha condições. Gente, a Bíblia diz que aqueles homens chegam e há algo neles que impulsiona eles a fazer algo que talvez nenhuma das outras vezes que passaram ali fizeram fazer. Nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Quem sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Ele não levantou, gente. A Bíblia diz que então eles, estendendo a mão, levantaram. Está entendendo? Porque não é mais tempo, amados, de nós ficarmos apenas falando, mas entendemos o que o Evangelho está dizendo para esse tempo, que é o tempo da igreja fazer. Estender a mão. Estender a mão, amados, é tocar naquilo que precisa ser tocado. É avançar em direção àquilo que precisa ser alcançado. Se as portas do inferno têm prevalecido, alguma coisa está errada. Porque Jesus disse que elas não prevaleceriam. Se você olhar Efésios 6, você vai ver que nós somos
munidos de uma quantidade de armamentos. É arma de defesa, é arma de ataque, é palavra, é capacete, é espada, é escudo, é couraça, meu Deus, sandália. O inferno tem uma única arma, que se chama porta. As portas do inferno não prevalecerão. Mas tem prevalecido. E a culpa é do inferno? Não. A culpa é de Deus? Não. A igreja precisa entender isso. Precisa ser levantado, não, amados, uma expectativa de 12 meses, quem sabe, até o final do ano, vamos fazer uma expectativa aqui, vamos fazer aqui uma aliança aqui. Não, amados, é o tempo que se chama hoje. É nós entendermos hoje o que Deus quer fazer. Não é começar a buscar, não, é entender. É entender o que Deus quer fazer, qual é o propósito de Deus com essa geração, o que Deus quer com essa geração, de que forma Deus vai fazer. Nós precisamos começar a buscar essas coordenadas, entender qual é o caminho, qual é a direção, qual é o jeito, qual é o meio. O que Deus vai fazer? No Egito Deus usou 10 pragas, não foi assim? Para tirar a igreja daqui. No deserto Deus usou o tempo, 40 anos. Aí você diz, aquilo ali foi um castigo. Não, aquilo foi um aperfeiçoamento. Quando eles não estiveram prontos, enquanto não se encontrou, amado, 2 prontos. Que coisa, né? Tinha 2 caras prontos. 2 caras tinham entendido. 2 caras, pastor Osmar. Talvez a gente vai falar em 2 caras hoje, bastante. Mas 2 caras, pastor Paulo, entenderam, para aí. E uma nação toda assumiu algo que Deus queria. Porque 2 homens entenderam. 2 homens entenderam. Os nossos inimigos serão como um pão para nós. Porque se Deus prometeu, se Deus falou, e Ele disse que era dessa forma, vamos nessa direção, vamos nessa coordenada. É assim que nós vamos fazer. E se nós formos para a Bíblia, vamos achar o tempo todo Deus dando coordenadas. Josué, vai em frente, não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, seja ousado. O que Deus está dizendo para Josué? Está dando coordenada, está ensinando ele como fazer. A palavra desses dias nós temos ensinado como fazer, mas nós precisamos entender como fazer. Não é, pastor Osmar, eu dizer, pastor Osmar, você tem que passar por aquela porta. Mas por quê? Preciso entender por que eu tenho que passar por aquela porta. Tem que fazer isso, por quê? É entender, buscar entender. Pastor, mas eu não sei, eu não tenho essa capacidade. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Então você pode pedir essa sabedoria essa noite. Senhor, eu quero a sabedoria de compreender o que tu estás falando. Porque nós buscamos sabedoria para caminhar, para falar, para escrever, para trabalhar, para tudo. E é que nós buscamos sabedoria para entendermos o que o Espírito está falando à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Meu Deus, todo mundo tem ouvido. Não, nós temos orelha, gente. Ouvido é espiritual. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então, essa noite eu quero caminhar contigo dentro dessas coordenadas, em nome de Jesus. E eu quero ler um texto no livro de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas. Lucas 19, 28. Aleluias. Glória a Deus. Entendimento. Eu sei que ninguém gosta de fazer isso, mas eu vou convidar você para fazer. Eu tenho pavor quando alguém faz isso comigo, mas eu vou fazer com você. Olha para o irmão que está ao seu lado. Não faça isso comigo. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado. Diga, nós temos que entender. Glória a Deus. Você profetizou na vida dele.
Glória a Deus. Tendo Jesus assim falado, ia caminhando adiante deles, subindo para onde? Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé, de Betânia, junto do monte que se chama das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está defronte, e ao entrar achareis preso um jumentinho, em que ninguém jamais montou. Desprendam ele e tragam. Se alguém vos perguntar: por que desprendeis? Respondereis: o Senhor precisa dele. Partiram os que tinham sido enviados e acharam conforme lhes dissera. Enquanto desprendiam o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que desprendeis o jumentinho? Responderam eles: o Senhor precisa dele. Trouxeram a Jesus e, lançando seus mantos sobre o jumentinho, fizeram que Jesus montasse. E quando ele ia passando, outros estendiam no caminho também as suas capas. E quando ia chegando à descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinha visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Nisso disseram-lhe alguns dos fariseus, dentre a multidão: mestre, repreende os seus discípulos. Ao que respondeu Jesus: digo-vos, se esses se calarem, as pedras clamarão. Senhor, nós oramos essa noite, Pai, e apresentamos a Ti, Senhor, o nosso entendimento, Pai, a nossa mente, o nosso coração. Apresentamos a Ti, Senhor, a nossa vida, Senhor, como um sacrifício vivo. Apresentamos a Ti, Senhor, a nossa vida, Senhor, essa noite como um receptor para essa geração. Que a nossa vida receba algo para essa geração essa noite. Que a nossa vida receba nesses 12 dias algo para essa geração, para esse tempo. Para que possamos, Senhor, tocar nessa geração, tocar, Senhor amado, naquilo que o Senhor tem colocado para a Tua igreja tocar. Alcançarmos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem colocado para a Sua igreja alcançar. Porque nós, Senhor amado, te dizemos essa noite que temos buscado entender, Pai, o porquê de muitas coisas na nossa vida. Nós queremos começar a entender, Senhor, o porquê que o Senhor nos gerou nesse tempo, nessa geração, para termos o pleno entendimento e conhecimento de como alcançarmos, ó Pai, e de como chegarmos, ó Pai, à plenitude do que o Senhor tem pensado para esse tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Capítulo 19 de Lucas, ou todo o livro de Lucas, é parecido com as cartas de Paulo. Assim como Marcos parece muito com Pedro, porque Lucas andou com Paulo. Então Lucas, ele tem muitas motivações e muitas coisas que ele fala, e da maneira que ele vê, às vezes eu quase que consigo enxergar Paulo. E eu gosto muito do ponto de vista de Lucas. Eu gosto muito, principalmente no entendimento que ele tem quando Jesus tem, no capítulo 19, um encontro com um homem chamado Zaqueu. Aquele homem, ele entendeu algo que ninguém tinha entendido. Jesus vivia rodeado de multidões. Você não vê Jesus dizendo para nenhum deles: eu quero ficar na tua casa, eu quero ter comunhão contigo. Mas quando Jesus passa debaixo de uma árvore, ele olha para cima e ele vê um homem. Ele diz: Zaqueu, desce. Eu costumo dizer que as posições estavam invertidas. Jesus estava olhando de baixo para cima. Jesus disse para Zaqueu: vamos mudar isso.
Mas Zaqueu era baixinho, teve que descer e olhar Jesus de cima para baixo. Com tudo no seu lugar. E ele entra naquela casa e a primeira coisa que acontece é a oposição. Meu Deus, em que tempo de oposição? Parece que as coisas, que os tempos mudam, mas as coisas continuam se repetindo. E como nesses dias nós também temos visto esse tipo de coisa quanto àquilo que nós precisamos fazer. Oposição. Se Jesus ignorasse Zaqueu, as pessoas falariam mal de Jesus. Poxa, o cara fez um esforço para ver ele e ele passou reto, nem olhou para o cara. Se Jesus só cumprimentasse ele, não entrasse na casa dele, pô, olha só, Jesus é cheio. Mas como Jesus entrou, vamos criticar isso, opor isso. Entenda uma coisa: oposição está no cartaz, está no plano, tá, gente? Está no pacote. Se você não fizer, vão te criticar. Se você fizer, vão te criticar também, não faça. Entendeu? Se você for covarde, vão te criticar. Se você for ousado, vão te criticar. Então seja ousado. Não é porque vão fazer, não é porque vão pensar. Não, é o meu compromisso, é eu que tenho que fazer. Se vão criticar, se vão falar mal, então que fale o que eu estou fazendo. Então Jesus, ele enfrenta aquela oposição. E Zaqueu, mas ele tem aquele entendimento de que o que está acontecendo naquele dia não é uma visita. Não é uma visita comum, ele está entendendo que algo aconteceu, e aquilo que aconteceu não está gerando nele apenas a alegria de ter uma pessoa famosa, mas ele está entendendo que entrou alguém na sua vida, na sua história, na sua casa, que está mudando tudo, está quebrando ele por dentro, e a partir de hoje, Zaqueu nunca mais será o mesmo. Então ele diz: aquilo que me envergonhava, eu estou abrindo mão e eu quero começar a andar dentro do propósito que esse cara está me ensinando aqui hoje. Porque se ele entrou na minha casa, alguma coisa tem que acontecer na minha casa. A minha casa não pode mais ser vista como uma casa de pecadores. Se Jesus faz parte da minha história, as pessoas que me conhecem, elas não podem ver coisas que denigram o nome do Senhor, porque eu fui chamado para glorificar o nome dele. Ele entendeu? As pessoas estavam zombando da visita. Zaqueu estava usufruindo de uma mudança. Amém? Estava usufruindo de algo. Começa a viver aqui. Então Jesus, ele sai e ele começa a falar. E aqui é interessante que agora Jesus vai falar de 10 homens. Depois de Zaqueu, depois do episódio de Zaqueu, Jesus fala de 10 homens que receberam uma mina cada um. A 3 deles Jesus dá uma importância tremenda. A um que rende 10, a um que rende 5 e a um que guarda uma. Os outros 7 eu acho que perderam, pastor Paulo. A Bíblia nem fala neles. Conta aquela parábola: 10 homens receberam uma mina. Quando aquele homem volta, ele fala assim: cara, cadê aqueles 10 que eu te dei? Aqui que ele diz: cadê aquele que eu te dei? E os 10. Servo bom e fiel. Sabe o que quer dizer fidelidade? Obediência na ausência. Amém? Aleluia. Nosso mestre um dia ele vai voltar. Nós temos que ter algo para apresentar ele. Aí vai no que tem 5 e diz: olha, eu quero saber. Para aquele que tinha também, tem 5. Mesma coisa. Aquele outro ele colocou em cima de 10 cidades, aqui em cima de 5 cidades. Eu quero profetizar nesse ministério, que o Senhor vai colocar esse ministério em cima de 10 mais uma cidade. Amém? Porque quando ele chega na uma te prepara, em nome de Jesus, que Deus vai te usar. Então ele pega e chega assim: ó, vem cá, você apenas guardou, então eu vou pegar e vou dar para aquele que tem 10. Sabe quem é que entra na história? Os opositores, não. Pô, mas ele ali já tem 10. O que vai dar para ele? Por quê? Aí Jesus diz uma coisa, mano: o que tem será dado. E Deus tem dado coordenadas para esse ministério, suficientes para esse ministério ganhar 10 mais uma cidade.
11 cidades. Eu profetizo na tua vida. Prepara obreiros, em nome de Jesus. Prepara obreiros. Prepara obreiros. Aleluia. E a oposição não preocupa com ela, eles sempre vão existir, é que nem pobre. Opositor é que nem pobre. Jesus disse: os pobres sempre vão existir. Os opositores é os pobres de espírito, que eles não fazem, mas vão dizer assim: o que o Paulo quer lá? O que o Paulo está fazendo? Aí nós chegamos agora, chegamos ao pé de Jerusalém, o próximo de Jerusalém, onde Jesus ele vem caminhando com os seus discípulos. E aqui ele começa a dar coordenadas, amado, que eu creio que eu preciso observá-las na minha vida, e eu quero compartilhar contigo. A primeira delas, a Bíblia diz que, falando isso, passou adiante deles. Primeira coordenada, em todas as áreas da minha e da tua vida, tanto ministerial, secular, trabalho, casa, nós sempre precisamos andar atrás dele. Ele vai falando e nós vamos fazendo. E foi adiante. Há mais ou menos 1 ano e meio Jesus não entrava em Jerusalém, porque aqueles que se diziam donos da religião, donos da lei, doutores da lei, conhecedores da lei, eles queriam matar Jesus. Então Jesus, por 1 ano e meio, antes da última semana, ele vai pregar lá pela fronteira com o Egito, ele vai pregar em outras cidades. E aí ele diz: agora nós vamos voltar, agora nós vamos entrar lá. E os discípulos vão atrás dele. Estão seguindo coordenadas. Um dia uma pessoa disse para mim: pastor, eu queria que o senhor pregasse na minha igreja, mas é tão humildezinho, o senhor vai lá, Jesus está lá, tá? Se ele está, eu vou também. Se ele está, eu vou. Você pode marcar o dia que eu vou. Mas se ele não tiver, não dá. Ele vai entre os discípulos, sabem que há uma oposição, sabem que há um plano de morte, sabem que as coisas não vão ficar muito bem. Aleluia. Talvez a partir de hoje as coisas não fiquem muito bem para você, mas se você andar atrás dele, pode andar tranquilo. Se você andar com ele, pode andar em segurança, em confiança, porque ele vai ir adiante. Se você estiver nas coordenadas, se você estiver no propósito, no projeto dele, não se preocupe com oposição, não se preocupe com aqueles que querem te matar, não te preocupe com aqueles que querem ver o teu fim, com aqueles que querem ver a tua derrota, com aqueles que acham que você não vai conseguir, aqueles que liberaram palavras proféticas contra a tua vida e disseram que você não ia chegar, porque quando você estiver andando atrás dele, você vai estar na coordenada correta, você vai estar andando na coordenada certa. Não tem como cair, não tem como errar, não tem como perder tempo, porque você está atrás dele. Ele disse: eu sou o caminho. Aí Tomé diz assim: aí nós vamos te seguir, Senhor, nós nem sabemos onde tu vai. Eles vão perguntar: como assim? Como assim? Não tinha entendido. Gideão, amados, fala com o anjo e diz: cadê as promessas? Cadê as coordenadas? Me dá as coordenadas da promessa que nós vamos lá buscar. Sabe, mas nós precisamos de uma igreja hoje. Eu creio que o Evangelho precisa de uma igreja que queira saber onde estão as coordenadas. Quais são as coordenadas? Abraão
mostrar o caminho. Vai entendendo. Vá absorvendo, vá buscando. Pastor, como é que eu faço isso? Buscando, amado. Buscando. Aleluias. Segunda coordenada: renúncia. A Bíblia diz que o caminho que eles seguiam era um caminho de quê? De subida. Renúncia. Como assim, pastor? Quem aqui já foi na Praia do Laranjal ao meio-dia, no dia mais quente do ano? Não foi ainda? Vou ensinar um caminho para você ver onde é. Ali é plano. Caminhar no plano, meio-dia, no sol, é horrível, terrível. Eles estavam subindo. Sabe por quê, amados, que nós precisamos aprender o caminho da subida para Jerusalém? Porque a Bíblia diz que Ele vai nos colocar como cabeça e não com cauda. Nós temos que começar a nos acostumar. Está entendendo? Renunciar, opa, mas seria tão fácil se nós achássemos um atalho, seria tão fácil se nós achássemos um outro meio, seria tão fácil se nós descobríssemos uma outra maneira, mas a coordenada dele era: vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo. Entenda uma coisa: quanto mais você subir, mais você se aproxima dele. Mas renunciar à sua vontade. É mais fácil descer, claro que é. Eu imagino os discípulos no meio do mar da Galileia. A Bíblia diz que eles tinham uma coordenada. Jesus fala com eles aqui de um lado, de um ponto em que Ele havia multiplicado pães, em que Ele havia multiplicado peixes, e esses homens agora estão olhando para Ele, não estão entendendo o que aconteceu, porque esse homem Ele multiplicou pães e peixes. Então Ele diz: olha, está vendo o outro lado? Então vocês vão lá. E tu, Senhor? Eles não entenderam que Ele queria que eles tivessem uma experiência. Não, vão indo. Quando chega lá no meio do mar, o que eles enfrentam? A Bíblia diz: uma forte oposição. O vento era o quê? Contrário. Sabe o que é mais fácil para o vento contrário? Meia volta e vamos em frente. Mais prático. Era subida. Eles nem argumentam em falar, eles nem pensam em falar, porque eles tinham coordenadas. Mas embora eles não tivessem entendido, tanto que quando Jesus faz com que Pedro caminhe sobre... Amado, Pedro não sabia que era Jesus, não. Pastor, não fala bobagem aí. Quantas vezes você vê Pedro chamar Jesus de tu na Bíblia? Só uma. Quando disse: se é tu. Se ele chamou Jesus de mestre, Pedro é meio bravo, desafiou o que ele estava vendo lá. Se é tu. Tanto que quando ele está afundando, o que ele diz? Mestre, socorre. Ali está a maior experiência de Pedro. Não é por esse caminho aí, quando ele é sepultado. Porque ele está lá embaixo e ele está subindo. A tua maior experiência com Deus é na renúncia, é na subida, é no sacrifício, é na luta. Pastor, mas isso não é falta de amor próprio? Claro que não. É seguir as coordenadas. No mundo tereis aflições. Tem um bom ânimo, só com bom ânimo para subir. Sem bom ânimo, mas você se mantém. Você se estabiliza, lugar de conforto, de religiosidade, frequência em culto, oferta, dízimo. Isso aí nós já vencemos, né, gente? Não tem para nada nem mais sacrifício, ofertar e dizimar, nem sacrifício. Eu até gosto. Eu nem posso esperar o dia de receber para poder devolver o dízimo. É o renunciar, mas é aquilo que nós... Porque tem, mas que coisa tremenda que o Espírito Santo quer que eu e você entendamos essa noite. Tem pessoas presas em algumas cadeias aqui nesse lugar, nessa noite, com essa vida. Mas não são cadeias que prendem, são cadeias que não prendem. Aí você pode dizer assim: pastor, cadeias que não prendem. Sim, são as pessoas que estão presas na época. Nós cantamos: livra-nos, Senhor, das cadeias que me prendem. Mas às vezes as pessoas não estão presas nas cadeias. Por falta de quê? De entendimento. De entender. Os discípulos só vão entender o que Ele queria quando eles estão já em Genezaré, que a Bíblia diz que as pessoas estragam todos, porque nós agora queremos
experiência deles, quando eles sobem no barco, esses homens que viram ele multiplicar pão e peixe, não sabiam quem ele era, disseram: quem é esse homem? Jesus. Mas se pastor, quando eles não davam, não davam. Eles não viram ele multiplicar pão, viram. Mas eles perguntaram: quem é esse homem? É um mar que obedece, até o vento lhe obedece. Jesus chega lá e Jesus começa a curar, e eles começam a ver tudo que ele pode fazer. E se você me perguntar se os discípulos entenderam, durante aqueles 3 anos, eu ainda acho que não. Mas daí é um machismo meu, tá? Renúncia. Precisa renunciar a mim mesmo. Buscar Ele, as coisas dele. Pastor, mas é a minha vontade fica depois da vontade dele. Essa é a coordenada. Isso significa subida. Ele está lá. Vamos subir. Ele está indo à frente, os discípulos estão seguindo. Terceira coordenada. Aleluias. A terceira coordenada era uma estrada, um lugar, uma estrada chamada Betfagé. Pastor, Betfagé não era uma aldeia, uma vila, eu também achei que era, mas não é, uma estrada. E eles tinham que passar por aquela estrada, era coordenada para chegar em Jerusalém, era aquela estrada. Tinha que passar. E eu encontrei mais 2 caminhos na Bíblia. Caminhos físicos, geográficos, tá, gente? Não é caminho espiritual, não é caminho estreito, acreditado. Mas uma outra estrada que a Bíblia chama caminho de Emaús, onde 2 discípulos, quando Jesus havia morrido, estão caminhando. Eles estão conversando. Eles estão tristes. Eles estão deprimidos. Eles estão magoados porque o seu mestre havia morrido. Aqueles que eles esperavam que fosse aquele que ia libertar Israel, a expectativa daqueles homens é que Jesus ele libertasse Israel. Que Jesus mudasse a história de Israel da forma que eles, pastor Osmar, queriam que ele fizesse. É aquela coordenada humana. Jesus faz dessa forma. Se tu pode curar, se tu pode ressuscitar, manda vir fogo e queimar tudo. A coordenada dele era diferente. Ele diz: vamos por Betfagé. O caminho de Emaús é aquele caminho, amado, em que nós falamos e nós sabemos o que está acontecendo, e o nosso coração até arde pelo que Deus quer fazer, mas estamos indo na direção errada. Tanto que quando Jesus se manifesta, qual é a primeira atitude deles, pastor Paulo? Voltar. Esse é o caminho de Emaús. Tem um caminho chamado de Damasco, que é aquele em que as pessoas que estão com Saulo veem um clarão, veem que está acontecendo alguma coisa, mas não entendem. E às vezes nós estamos nesse caminho. Estamos vendo as coisas acontecer, mas não estamos entendendo. Paulo está tendo um encontro com Jesus. Paulo está recebendo coordenadas para se tornar depois de Jesus, na minha opinião, o maior evangelista. Mas aqueles que estão com ele no caminho de Damasco só estão vendo o clarão, não estão vendo o que está acontecendo. E isso às vezes é o nosso problema. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Agora, no caminho de Betfagé, é aquele caminho em que Jesus para, e ele pega 2 discípulos e ele diz: olha, entrem lá, vocês vão em tal rua vai ter um jumento, e o jumento é de tal jeito, e ele está de tal maneira, e vocês vão lá, e alguém vai perguntar, e vai ser assim. Aleluia. É o caminho de Betfagé, é o caminho da revelação, é a coordenada de Deus para mim e para a tua vida, é aquela coordenada em que eu e você vamos entrar, e nós vamos chegar nos lugares, e não vai precisar você dizer: eu preciso disso, eu quero aquilo, porque Deus já vai ter a pessoa preparada, a pessoa pronta para colocar na tua mão, as cidades que Deus vai colocar. Quando você chegar, já vai ter um lugar, já vai ter as pessoas, já vai ter o povo apenas esperando que Deus traga essa revelação, entenda essa coordenada, entre naquele lugar. O jumentinho estava pronto. Jesus diz: olha, nunca fizeram nada, esse cara está pronto. Tem pessoas, pastor Omar, prontas para serem pastoreadas por ti, prontas
fosse para o pastor Paulo dizer: Osmar, é contigo, vai, vamos lá, vamos segurar. Outros tantos aqui, aleluia, prontos, preparados, lugares, pessoas, portas que se fecharam, que estão prontas a se abrir na tua vida, no teu ministério, na tua casa, na tua vida profissional, nos teus sonhos, nos teus projetos. Você só precisa estar na coordenada de Deus e entrar no lugar que Ele te mandar entrar hoje. Nesses dias de primícias, Ele vai te dizer o que fazer, e você vai fazer, e as portas vão se escancarar. Aleluia! As portas vão se escancarar. Aleluia! Eles entram lá, um olha para o outro e diz: olha, estava certo, aqui é o jumentinho. E agora, o que a gente faz? Olha, gente, eu acho que se sou eu, sai pelo jogo que eu tomo. Ele não andou com a folha pelo paterno. Sabe por quê? Foi ele que criou aquele jumentinho. Antes daquele jumentinho tem um dono, ele é o dono daquele jumentinho. Sabe o teu sonho, sabe o teu propósito, sabe o teu alvo. Antes dele ser criado, ele é o dono. É só você andar na coordenada dele, no propósito dele, na vontade dele, perguntando para ele como fazer, como ir. A estrada de Betfagé é aquela estrada da revelação, é aquele caminho da revelação, é aquela coordenada da revelação, e nós precisamos andar. E eu não estou falando aqui em revelamento, mas eu não estou falando naqueles ministérios Kodak que chama, né? Que é só a revelação. Não. É a revelação do alto para a tua vida. Deus, é aquilo que você sabe que Deus está falando, e que se usar um profeta, vai usar só para confirmar aquilo que ele já te falou. Um dia o cara disse para mim assim: ele foi congregar com nós lá, e ele era de uma grande igreja, uma das maiores igrejas. Um dia nós estamos conversando, eu dei comida para quem feliz, dei casa para ele, feliz mesmo. Ele disse para mim assim: não pensa o senhor que o senhor é pastor, eu não boto dentro na sua cara, eu falo. Lá com o pastor fulano eu fiz. Eu digo: pode falar. Não tem problema de não ter cargo para falar comigo, para profetizar. Eu só observo uma coisa na vida do profeta: se ele tem mais vida com Deus do que eu. Se ele não tiver, pode deixar que Deus fale direto comigo. Ele teve um tempo com nós lá, nunca profetizou nada. Não sei porquê. Então, amado, não é aquele profeta de plantão, não é aquele que diz que profecia, é aquilo que queima no teu coração e que te faz voltar para Betfagé. É aquilo que quando você chega lá em Emaús, assim: não, mas peraí, é a coordenada é aquela, não é essa, está me enganado, eu estou voltando. A igreja de Éfeso não entendeu isso. Volta para a primeira coordenada. A primeira coordenada é o amor, volta lá. Não voltou. Nunca mais Éfeso conseguiu ser reconstruída. Uma cidade, uma igreja imponente, importante, em que um homem entrou e com apenas outros 12 homens conseguiu tomar de assalto uma cidade idólatra, uma cidade pervertida, perversa, uma cidade envolvida em magia, em escândalo. Paulo entra lá, descobre 12 crentes, diz: tomar isso. Mas quando vem a carta para Éfeso lá da ilha de Patmos, diz para ela: Éfeso, volta para a coordenada, volta. Creio que essa noite o Senhor está nos chamando a voltarmos para as coordenadas dele, vamos a entender qual é a coordenada dele. O caminho de Betfagé, o caminho de revelação, em que Deus fala e tem liberdade de falar com o outro. Já falamos das oposições. Quero falar também sobre a coordenada da autoridade. E você poderia dizer: pastor, a autoridade é uma coordenada? Claro que é. Aqueles 2 discípulos, quando eles voltam, eles já sabem o que tem que fazer. Jesus diz para eles: vão, encontrem o bicho lá, né, o jumentinho, desamarrem o jumentinho, respondam se perguntarem
e foi só isso que Jesus falou. Mas eles fazem algo mais, irmãos. Eu creio que é fundamental para as nossas ambições ministeriais, conjugais, seculares. Eles tiram a sua capa, eles colocam sobre o jumentinho e colocam Jesus sobre as capas. Aí você poderia dizer, pastor, o que significa isso? Também autoridade. Nós precisamos que Cristo esteja sobre a nossa autoridade. Nós precisamos. Por isso que ele disse, quando você for expulsar um demônio, expulse em meu nome. É aquilo que você fizer em meu nome. Não é na hashtag monte, partiu monte. Esses dias eu vi um canalha via Facebook, orando por uma pessoa, e um infeliz pior que ele me mandou, e eu já bloqueei o cara, não quero nada que aquele louco bota. E o cara está ali botando a mão na cabeça de uma pessoa, daqui a pouco ele olha a posição do fotógrafo dele, não está boa, ele manda o cara mudar de posição e coloca de novo a mão. Ele quer aparecer mais. Não o que Deus vai fazer, amado, é o que Ele vai fazer. Então a coordenada que eu tenho, que a palavra me leva, é eu entregar para Ele, a autoridade é dele. Não precisa saber onde o irmão estava em Nova Santa Rita, estava devendo o culto, veio o irmão, você pastor, no culto o senhor esteve aqui, o senhor orou, e eu fui curado no meu braço. Eu disse, glória a Deus. Não precisa contar para o pastor lá, não, glória a Deus. A autoridade é dele. Esses discípulos dizem, olha, Senhor, tu vais andar sobre a nossa autoridade, tu vais ter autoridade sobre a nossa autoridade, tu vais ter força, tu vais ter reconhecimento na autoridade que tu tens nos dado. Só que a Bíblia diz que Jesus tinha, ou estavam ali, uma multidão de discípulos. Uma multidão. Cadê Jesus? O pastor por Jesus morreu. Vamos ter que descobrir isso também. Eles foram para o mesmo lugar que talvez eu fosse, mas eles fugiram, sumiram. Eles olham e eles dizem, pá, olha só, os caras correndo na nossa frente. Jesus está sobre a autoridade deles. Não tem mais nada para nós. Acabou para nós. Coordenada que a palavra nos dá. Nunca se preocupe com a autoridade que você tem. Glorifique a Deus por isso. Exalte a Deus por isso. Se alegre a Deus. Se alegre com Deus. Se alegre pela autoridade dele. Sabe o que eles fazem? Eles tiram as suas capas e eles botam para o jumentinho pisar em cima. Porque eles entendem uma coisa: Jesus precisa andar também sobre a nossa autoridade. Sobre, em cima. Eu não posso fazer nada, amados, que não glorifique o nome dele. Aquilo que ele tem me dado, na verdade, é por ele, para ele. Sem ele não teria nada. Então uma coordenada que a igreja precisa entender nesse tempo é que a glória é toda para ele. Toda para ele. E ele vai colocar dons em nós. Ele vai colocar autoridade nas nossas vidas. Pastor Paulo, eu profetizo que tem pessoas aqui que vão abrir a boca e multidões vão se converter. Eu profetizo que tem pessoas aqui que vão entrar em lugares em que ninguém quer entrar, e vão trazer pessoas
começar a ser ganha. Nós vamos começar a ver Pelotas começar a glorificar o nome do Senhor. Nós vamos começar a ver Pelotas, Rio Grande, Arroio Grande, Piratini, Canguçu, a circunvizinhança. Nós vamos começar a ver Deus começar a dar de 10 cidades para a igreja. Deus vai começar a olhar para a igreja e vai dizer: olha, Pelotas está pequena para mover de Deus. Pelotas está pequena para esse ministério. Eu vou expandir, eu vou começar a confiar mais. Aleluia. Glória a Deus. Mas isso tudo para a glória dele. Porque a minha autoridade precisa estar debaixo da dele. É por isso que eu preciso me alegrar quando eu vejo alguém começar a ser usado. Eu preciso vibrar, eu preciso, aleluia. Não é, amados, entenda uma coisa: aquilo que Deus quer fazer através da vida do pastor Osmar não atrapalha nada o que Ele quer fazer através da minha vida. Pelo contrário, tudo que Deus usar ele vai só beneficiar o reino, vai beneficiar também aquilo que eu estou buscando. Aleluias, aleluias, amados. É por isso, amados, que a igreja precisa se posicionar assim, dessa forma. Senhor, começa a fazer, começa a usar. Meu Deus, eu quero que você entenda essa noite que Deus está nos chamando para algo novo, algo que vai revolucionar não apenas a Pelotas natural, mas a Pelotas espiritual. Vai mexer no mundo espiritual, nas coisas que estão regendo a cidade, nos demônios que estão prendendo a cidade, nos demônios que têm autoridade sobre a cidade, nos demônios que têm legalidade sobre a cidade. E nós vamos nos levantar e Deus vai dizer: Pelotas não é mais desse demônio, Pelotas não é mais dessa entidade, Pelotas não é mais desse pecado, Pelotas não é mais do futebol, Pelotas não é mais do carnaval, Pelotas é do reino. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas nós precisamos encontrar essa coordenada. A pastora Ieda pregou, a primeira palavra que a pastora Ieda falou no domingo que pregou lá, quando ela subiu no bar, foi: o que fazer quando ele vem? Todo domingo eu preguei: o que fazer quando ele não vem? Acontece. A mulher de Jairo está esperando para dizer: eu vou chamar Jesus. Ela ficou olhando. Não vem. Marta e Maria mandam os caras chamar Jesus, daqui a pouco os caras voltam. Passaram o dia de projeto. Cadê os caras? Cadê ele? Não vem. Sabe por que ele demora a chegar na casa de Jairo? Porque quando ele está indo para lá, vem uma mulher com fluxo de sangue. Ela diz, e ela toca nele, para tudo. E aí pode ser que Jairo pense assim: meu Deus, essa mulher está atrapalhando o meu milagre. Não. O enfermo junto lá. Eu vou glorificar Deus. É por isso que as pessoas chegam para Jairo e igual os opositores, Jairo não incomoda mais. Porque o milagre que era para ti, ele fez para ela. A filha já morreu. Puxa, o pastor Osmar não ia ganhar aquela família, ele já ganhou. Nojento. Vou ganhar outra. Ele vai ver só. Está entendendo, amado? Não atrapalhe nada. Não atrapalhe nada. E a pessoa vai lá, a galera falou: lá, foi eu que ganhei. Fui eu que fiz. Você fez, não precisa falar. Foi o outro que fez, glória a Deus. Aleluia. O que importa, amados, é que essas cidades venham para o domínio da igreja. O que importa é que a igreja ponha a mão nessas cidades. O que importa é que a igreja olhe para essa igreja e diz: olha, o dono dessa cidade deu ela para a igreja. É o dono de tudo. Por que ele não toma? Por que ele não toma? Porque ele deu autoridade para você. Pastor, mas ele me deu é tão pouquinho. É um talento, Senhor. Um talento. Rede de 11 cidades. De quem entende? Um talento. Um talento. 11 cidades. E é o tempo, amados, de nós entendermos isso.
nos posicionado. E temos a revelação de que estamos aqui para isso. Não vemos tirar a fé da vida. Não vemos aqui porque papai e mamãe namoraram. Não vemos aqui porque houve um descuido da natureza. Havia uma projeção, uma expectativa de Deus. Uma expectativa tremenda na tua vida. E nesse dia eu estou aqui para te encorajar, para te desafiar. E se preciso for, te constranger. A começar a ganhar. A começar a liderar. A começar a conquistar. A começar a desbravar. A começar. Pastor, como é que vai ser? Não se preocupa. Só pergunta para ele como é que ele quer. Onde é o caminho? Ele vai indo na frente e você vai fazendo. Igreja. Essa noite, amado, eu queria convidar você a nós orarmos juntos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria convidar o irmão a cantar uma canção. É bom cantar. Então vou pregar com alguém tocando assim, né? Aleluia. Quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar, pode cantar. Aleluia. Glória a Deus. Abro mão dos meus sonhos.